O Plano Nacional de Educação tramita na Câmara sem contar com o apoio explícito da presidente Dilma Rousseff e do ministro da Educação, Fernando Haddad. Dilma tem voltado atenções para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, enquanto o ministro da Educação enfrenta dificuldades técnicas em sua pasta. Para falar do Plano Nacional de Educação, convidamos os deputados Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, que é presidente da Comissão de Educação, e Emiliano José, do PT da Bahia, que também é integrante da Comissão de Educação. Deputado Gastão Vieira, como é que o senhor vê esse Plano Nacional de Educação? Eu acho que como o ato político, o ato de governo mais importante deste início de governo da presidente Dilma. Por quê? Nós já temos 2 exemplos no mundo de países que, baseados na educação, deram um salto de altíssima qualidade no seu desenvolvimento e o mantêm como desenvolvimento muito sustentável. Falo da Coreia, que é o exemplo mais antigo, e falamos da China agora. Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul e a China, cuja cidade, Xangai, tirou a primeira pontuação em educação do PISA, que é um avaliador internacional de qualidade de educação, de conhecimento de leitura dos países mais desenvolvidos do mundo. Portanto, está claro para o Brasil, e eu acho que essa consciência nacional existe, que sem educação, dificilmente nós seremos tão desenvolvidos como a China, como a Coreia, para ficar nesses 2 exemplos. O plano objetiva exatamente isso. O que devemos fazer para que nos próximos 10 anos estejamos no mesmo patamar de qualidade dos países mais desenvolvidos do mundo, como a China, vamos dizer, e como a Coreia. Este é um plano geral, é um plano com metas. Ele não é um plano de detalhe, ele não é um plano qualitativo. Ele é um plano que define objetivos que nós precisamos alcançar. Então é natural que se tenha agora de buscar a presidente, que acabou de assumir, de buscar o conjunto dos ministros, chamá-los para entender a importância deste plano na discussão na casa, não é a importância do plano, mas na discussão dentro do Congresso Nacional, e é isso que nós estamos fazendo, atraindo inclusive os governadores, que são quem pagam a conta do plano. Sem eles, nós não vamos para muitos lugares. Já estivemos aqui à presença de um governador, Cid Gomes do Ceará, brevemente teremos do Anastasia, do Jacques Wagner, do Tasso Genro, enfim, atrair esses outros parceiros para que um país como um todo efetivamente receba um plano capaz de assegurar um desenvolvimento sustentável, em bases sólidas e que sirva para todos os brasileiros. Deputado Emiliano José, o senhor também é membro da Comissão de Educação, como é que o senhor vê esse plano? Nós somos, eu e o deputado Gastão, somos da Comissão de Educação e somos da Comissão Especial que trata do PNE especificamente. O deputado Gastão é presidente dessa Comissão Especial que analisa e que está refletindo sobre o plano e que dessa comissão sairá o Plano Nacional de Educação. O parecer definitivo. O parecer definitivo que deverá, então, depois ser enviado ao Senado para a conclusão e, como disse o deputado Gastão, tem dito a nós, até o final desse ano a gente deve completar este plano. Eu tenho convicção de que o ministro Fernando Haddad está absolutamente empenhado em relação ao PNE. O projeto foi enviado por ele, é da lavra dele, da lavra dele não. Ele aproveitou a contribuição ampla da sociedade, da Conferência Nacional de Educação, das muitas entidades que se interessam pela educação e propôs este plano a nós de modo a que esta casa o aperfeiçoe, o amplie, né? Como disse o deputado Gastão, são 20 metas que vão da educação infantil, né? Às creches, né? Desde as creches até a pós-graduação. É um plano ambicioso como deve ser, porque creio que nós devemos, de fato, compreender que a educação é um desafio fundamental para se conectar com o processo de desenvolvimento que nós estamos vivendo nos últimos anos. Um processo acelerado de desenvolvimento que está requerendo uma mão de obra cada vez mais qualificada e, ao mesmo tempo, que a educação é essencial à nossa cidadania, à juventude brasileira, tanto no sentido de integrá-la ao mercado, que reclama a presença de profissionais habilitados, quanto no
no sentido cultural mesmo, de crescimento da nossa gente, no sentido da cultura e da educação. O PNE é isso, é um projeto, é um plano ambicioso, como tem que ser, para conectar o Brasil à realidade de desenvolvimento do mundo. Nós somos um dos países que mais cresceram nos últimos anos, que mais crescem, que tem uma base tecnológica já avançada, mas que precisa avançar ainda muito mais, e a educação é, digamos, a sustentação essencial disso. O programa Brasil em Debate houve os deputados Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, presidente da Comissão de Educação, e Emiliano José, do PT da Bahia, também membro da Comissão de Educação, sob o Plano Nacional de Educação. Esse programa é também transmitido pela Rádio Câmara. Deputado Gastão Vieira, o senhor poderia sintetizar os pontos que o senhor considera fundamentais nesse Plano Nacional de Educação? Eu vou pegar aqui a carona do meu nobre amigo, deputado Emiliano José. Esse plano vai da creche, ou seja, quando a criança chega na escola, até o ensino superior, com todas as intermediações que nós temos, como EJA, ensino técnico, etc. Portanto, é um plano completo. O Brasil segue um caminho que a grande maioria dos países do mundo não seguiu. Ou seja, os países identificavam uma prioridade dentro do seu problema educacional. Os americanos já fizeram isso com o ensino médio, os chilenos fizeram isso com o ensino fundamental. Nós não, nós estamos pegando o conjunto da educação e vamos cuidar ao mesmo tempo de tudo. Segundo lugar, esse plano não é uma obra do governo. Ele nasce na sociedade civil. Ele é oriundo das conferências estaduais e nacionais que a sociedade civil realizou sob o patrocínio do governo e propôs ao governo um figurino para esse plano. O governo fez as suas modificações e encaminhou para o Congresso. Poucos países fizeram isso. Normalmente, um conjunto de notáveis, de pessoas mais identificadas com a educação, cientistas renovados, estabeleceram uma proposta de plano e o governo mandou para o seu respectivo Congresso. Aqui não. Nós trilhamos um caminho diferente. E vem uma terceira coisa, Tarcísio, que é muito mais importante. O Brasil de hoje, no governo Lula, quem cresceu foi a camada da população que estava mais abaixo da linha de pobreza, que estava excluída. Então nós vamos ter de, ao mesmo tempo, dar qualidade a essa educação que vamos oferecer a essas pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, inseridas no processo de desenvolvimento. Portanto, eu destacaria 2 pontos respondendo especificamente a sua pergunta. Alfabetizar todas as crianças até 8 anos de idade, que é uma meta do plano, que talvez a gente até reduza para 7, para 6, enfim. E a segunda, estabelecer a avaliação oficial como o grande marcador da qualidade da educação brasileira. Ou seja, o processo de avaliação que começa lá atrás, que se consolida com o ministro Haddad, ele, no plano, será fator determinante para que a educação brasileira encontre seu caminho. Tanto as outras metas é dobrar o número de crianças, acabar o analfabetismo, etc. Mas eu consideraria que essas 2 metas são as mais qualitativas das 20 que contém o plano. Deputado Emiliano José, o senhor, quais são os pontos que o senhor considera essenciais nesse Plano Nacional de Educação? Nós aqui comungamos das mesmas ideias, eu e o deputado Gastão. É evidente que você pode dedicar ênfase no pensamento a este ou aquele aspecto, mas são 20 metas bastante conectadas entre si, que, como disse ou dissemos, vão da educação infantil, da creche à educação infantil, ao ensino superior, à pós-graduação no ensino superior. Acho que há, além disso, e o deputado Gastão já tocou nisso, acho que há um grande desafio para a educação brasileira, particularmente no ensino médio, que é o desafio da qualidade. Porque nós discutíamos, às vezes há um certo sentimento saudosista que diz assim, mas como a escola antiga era boa e como nós estamos mal. Eu não digo desta maneira. Nós chegamos hoje à universalização no ensino básico, que é uma conquista extraordinária para o nosso povo, e importantíssimo,
E há zonas de excelência no ensino público, mas há o desafio, particularmente no ensino médio, da qualidade. Acho que essa é uma coisa básica que nós devemos alcançar. Nós temos um ensino superior público de grande qualidade, uma pós-graduação de grande qualidade, comparável a países de primeiro mundo, mas temos um ensino médio fraco, com grandes dificuldades, né? A par dele ter se horizontalizado, chegado ao nosso povo, e isso é muito importante. Então, creio que o objetivo, o deputado Gastão lembrou a importância disso, nós temos uma medição constante da qualidade na educação brasileira. Acho que é um objetivo, nos próximos 10 anos, nós irmos acompanhando o crescimento da qualidade na educação no Brasil, é um dos objetivos essenciais. Agora, há um conjunto de objetivos que vão da educação especial, por exemplo, que é uma área extremamente importante, é uma reivindicação da sociedade para as pessoas com deficiência. E eles estão muito ativos. E eles estão ativos e participaram decisivamente na Bahia. As pessoas com deficiência que têm a mesma dignidade das demais, e nós temos que responder a isso, né? Claro. As nossas crianças, as creches no Brasil são essenciais para o nosso povo trabalhador de maneira especial, porque as camadas médias já conseguem suas creches. Agora, e a creche pública que atenda aos trabalhadores? E o ensino voltado para os indígenas, para as populações quilombolas? Tudo isso está previsto. O enfrentamento do analfabetismo ainda no Brasil, né? Sobretudo nas regiões mais pobres do país, tudo isso está contemplado pelo plano. Então, é um plano que, volto a dizer, é um plano ambicioso e necessário ao desenvolvimento do país. O programa Brasil em Debate ouve os deputados Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, presidente da Comissão de Educação da Câmara, e Emiliano José, do PT da Bahia. Esse programa também é transmitido pela Rádio Câmara. Deputado Gastão Vieira, o senhor acha que a Câmara teria que fazer alguma alteração importante ou algumas alterações importantes no plano? Tarcísio, você é uma memória viva da Constituinte. Você estava aqui, participou de todos aqueles debates, de toda a movimentação da Constituinte. É verdade. A Constituinte abriu para a sociedade civil e nós tivemos aqui 1000 emendas, quase a proposta de Constituição que foi debatida aqui na Câmara, no Congresso Nacional. Nós tivemos 3.000 emendas ao plano. Agora, 3.000 emendas. 3.000 emendas ao plano. 3.000 emendas. A sociedade civil trazendo. É evidente que nós temos alguns pontos. Como eu disse anteriormente, como é um plano de metas, ele é um plano quantitativo na sua formulação, de metas a serem alcançadas, dificilmente você consegue alterar a proposta do governo. Mas existe um ponto que vai trazer uma enorme discussão, que é o gasto público com a educação. As entidades da sociedade civil, da sua grande maioria, fizeram uma proposta ao governo de 10% do PIB a se gasto em educação. O governo, depois da sua análise, a equipe econômica, as circunstâncias internacionais da economia, reduziu essa meta para 7%. E o que está na proposta do governo é 7%. Existe uma enorme discussão, já se sente isso, em todos os lugares. Como bem disse o Emiliano, essa discussão está se dando no Brasil inteiro. É na Bahia, é em Minas, é em São Paulo, é no Rio de Janeiro, é no Ceará, é no Amazonas. O Brasil inteiro está discutindo o plano. E a gente sente que esse é o ponto. Quanto nós vamos dar de vinculação ao PIB de gasto público para a educação? Há uma certa convicção entre nós que os 7% que o governo propõe é pouco. O governo já gasta muito mais hoje do que os 7% previstos no plano. Agora, vamos chegar a 10%? Precisamos discutir. 9, 8, 11%. Precisamos discutir. Aí entra uma discussão técnica, nós dois da base do governo, como a grande maioria da comissão, e nós vamos ouvir a equipe econômica e as razões que a equipe econômica tenha para nos propor uma vinculação diferente. E já tem gente como eu que estou pensando, ao invés de fazer uma vinculação ao PIB, fazer um valor per capita, que a sociedade brasileira está envelhecendo.
Nós vamos ter muito mais gente no meio do caminho para financiar do que criança chegando na escola para ser financiada. Portanto, esse é um ponto, com certeza, que vai dar ainda muita discussão nesses 2 meses que nós ainda temos da discussão do Plano Nacional de Educação. Quanto nós vamos gastar do PIB com a educação brasileira nos próximos 10 anos? A Argentina gasta quanto? Olha, nós estamos na média. Nós gastamos 5,7, a Coreia gasta 5,2, a Argentina não chega a gastar 5. Enfim, o Brasil está na média. Não tem nada de diferente do que o Brasil gasta hoje. Eu acho que nós estamos gastando mais do que o 5,7 oficial. Se nós formos computar mesmo a despesa de estados e municípios, e a gente sente, né, Emiliano, que elas crescem. Cada vez os municípios estão botando mais dinheiro próprio, fora do Fundeb, para financiar a educação. Eu creio que, se nós falarmos que hoje nós já gastamos perto de 7, não estaremos sendo levianos de nenhuma forma. O senhor, deputado Emiliano José, acha que deve aumentar os recursos para a educação? Em princípio, sim. Toda a demanda que nós temos acompanhado, o deputado Gastão já lembrou isso, mas é importante reiterar, a demanda que nós temos observado da sociedade civil, e esta parcela da sociedade civil brasileira que trabalha com a educação, ela é muito organizada e muito sistemática e faz estudos aprofundados, deputado Gastão, muito interessante. É um DIME, CNTE, a Campanha Nacional enfim, de Educação. Eles estudam profundamente isso. E a insistência dessas entidades é unânime que nós precisaríamos chegar aos 10%. Porque o deputado Gastão tem razão. Provavelmente já chegamos aos 7%. Agora, há uma demanda, se você chega nos municípios, por exemplo, o transporte escolar e aquilo que o MEC financia. Hoje, os municípios são obrigados a colocar um acréscimo aí muito grande para garantir, por exemplo, o transporte escolar. E não é que não haja esforço de parte do governo, nós sabemos que há interesse do governo. Agora, é preciso, creio, o esforço nosso será chegar aos 10%. Agora, se vai poder, se não vai, tudo dependerá também das possibilidades do governo. Ou, quem sabe, algo escalonado que diga 7% ali nos 2 primeiros anos, 8% no segundo. Não sei. Uma coisa que até chegar aos 10% no final do plano. Eu acho que é uma possibilidade. Quero destacar o fato, já lembrado também pelo deputado Gastão. O grau de participação popular nesse plano não é brincadeira. 3.000 emendas é algo que supera a própria Constituinte. Um trabalho excepcional de participação. Eu diria de democracia direta na intervenção no melhor sentido, em relação ao plano. Nós temos que saudar isso. E vamos ter que ter sabedoria, a comissão, o presidente, o relator, que está com um bom problema na mão, para acolher aquilo que for próprio e importante para modificar para melhor naquilo que couber o Plano Nacional de Educação. Deputado Gastão Vieira, o senhor que é o presidente da Comissão Nacional, da Comissão de Educação e que é o presidente da Comissão Especial que cuida do Plano Nacional de Educação 2011-2020. Não é? O plano trata bem a questão da qualidade do ensino fundamental, porque há muita crítica no Brasil, inclusive de educadores, de pedagogos, a má qualidade do ensino público fundamental. O senhor acha que o plano resolve esse problema? Encaminha uma solução? Olha, o plano está todo conectado nas suas 20 metas para um resultado maior, que é obter qualidade para a educação brasileira. Não é que a educação brasileira não tenha qualidade. O Brasil, e o Emiliano falou isso ainda há pouco, nós temos bons exemplos de boas escolas. As escolas vinculadas às universidades, por exemplo, as escolas militares. O ensino técnico. Essas escolas... Mas são núcleos de excelência. Isso, sim. Eu digo a massa. Qual é o desafio do plano que nós estamos aqui envolvidos? Nós sabemos como fazer uma boa escola. Nós precisamos agora aprender a fazer um conjunto de boas escolas. Ou seja, o país como um todo... Universalizar a qualidade. Você veja, ontem eu estava vendo, não me lembro em que canal,
De repente surge um pequeno município do interior do Piauí, em que os alunos vão excepcionalmente bem em matemática. Que é uma coisa, você vê. Nós estivemos no Ceará, e lá no Ceará eles estão fazendo uma belíssima experiência de ensino médio integral. Então, o que nós precisamos, Tarcísio, é pegar essas experiências e universalizá-las. É aprender a fazer um conjunto de boas escolas. Porque saber fazer uma boa escola, isso nós sabemos. Nós precisamos, repito, fazer com que isso se espalhe pelo país inteiro. Você viu aí, você tem escola que aparece na televisão, com uma diretora animada, com poucas metas, da periferia, e a escola está com 6 pontos no IDEB. E você tem uma escola no mesmo município, praticamente na mesma cidade, na mesma área urbana, e a escola está ali engatinhando, não consegue resolver os problemas. Por quê? É coisa demais, Tarcísio. Não há uma receita pronta. Isso depende muito do que acontece dentro da escola. Deputado Emiliano José, o senhor o que acha? E acho que há uma mudança também, que o plano procura capturar, uma mudança quase civilizatória que nós estamos vivendo. A educação mudou radicalmente. Com o advento das novas mídias, a educação vai se modificando gradativamente, porque nossa juventude já acessa as novas mídias, ela, de alguma forma, vai se educando por outros caminhos também. O professor, e a nossa chave, creio, na questão da qualidade da educação, será a formação continuada dos professores. Essa é a questão-chave para a melhoria da qualidade. Não há educação, não há. Porque a gente fala muito nos prédios, na melhoria de condições, tudo isso verdadeiro. Mas a chave da educação é o bom professor, a boa professora. Sem dúvida. Esta é a chave da educação. E o Ministério está preocupado com isso, e nós temos que, com o plano, o Ministério da Educação está preocupado com isso, e o plano deve contemplar, com muita ênfase, e está contemplando a formação continuada dos professores, de modo a que eles estejam sintonizados com esses novos tempos que nós estamos vivendo. Um novo professor, é isso que a Emiliano está colocando, nós temos discutido muito. Nós precisamos ter uma carreira, primeira, que seja atrativa. Hoje, embora seja doloroso dizer isso, vai para o magistério quem já tentou outras coisas e não teve êxito. Esse é que está indo para o magistério. Nossos cursos de pedagogia precisam dar um salto de qualidade, eles estão superados no tempo. Ora, o nosso ensino médio... Estimular vocações, né? E permitir, Tarcísio, a Coreia. Nós fizemos um seminário internacional aqui, trouxemos o vice-ministro da Coreia. E alguém perguntou da plateia, eu não me lembro qual deputado, faz alguns anos, qual o sucesso da Coreia? Disse o professor. A carreira do professor. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque nós vamos atrás do melhor aluno do ensino médio e atraímos para a sala de aula. O Estado protege, já dá uma bolsa, ele vai para uma universidade importante na Coreia, sai ganhando relativamente bem, nada excepcionalmente diferente do que se paga no Brasil, ele ganha relativamente bem, e é obrigado a se aposentar com 15 anos. Eles não querem mais do que 15 anos ele dando aula na escola. Por quê? Porque a velocidade do conhecimento faz com que haja uma atualização desse professor e até uma substituição por um jovem que está chegando. Só 15 anos? Só 15 anos eles já dão por encerrada a carreira daquele professor. Você acha que está certo? Eu não sei medir, tá? Eu acho que nem para eles está. Mas eu acho que eles não têm ainda a medição, viu, Emiliano, que permita... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ou nós criamos uma carreira atrativa, e aí nossas universidades precisam ajudar. Elas estão muito resistentes a mudar os seus cursos de pedagogia. Você veja, um aluno de ensino médio, Tarcísio, dá 21 matérias à noite, que nosso ensino médio é muito noturno. Então, esse aluno, qual o interesse que ele tem? Os países que estão fazendo mudança no ensino médio, eles estão reduzindo isso para 6, 7 matérias, estão profissionalizando aquele aluno, ele tem um curso técnico colado naquilo, ele, se quiser, sai para o mercado. Aqui, o nosso aluno no ensino médio rala para entrar no ensino superior público, normalmente cai numa instituição privada que ele não pode pagar a mensalidade, e se o governo não tivesse criado o FIES e o ProUni, dificilmente essa massa de jovens
conseguiria estar hoje no ensino superior. Nosso tempo está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado Emiliano José? É só insistir nessa mudança de tempo para os próprios educadores. De tempo, quer dizer, de civilização. Ontem, num debate lá no interior da Bahia, no município de Cruz das Almas, com o secretário executivo da área de Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia, você deve conhecer, Ronaldo Mota, muito. Que é foi do MEC, né? Que foi do MEC. Ele lembrava apropriadamente que acabou, ou está no fim, o professor que chega e despeja a conversa para os seus alunos. Este professor está no fim, está acabando. Hoje, o professor tem que ter necessariamente um diálogo mesmo com os seus alunos, porque os alunos estão conectados naquilo que nós chamamos de rede e precisam de referências para o estudo, sobretudo, para um estudo compartilhado, e não aquele professor... Vamos usar a expressão antiga da lousa, do quadro negro e tal, que vai lá, faz uma conferência a cada aula. E os alunos também questionam. Exatamente. Então, é o professor que tem que estabelecer um permanente diálogo. Para isso, ele tem que estar com uma formação sustentada, forte e continuada para responder pela qualidade desses novos tempos que nós estamos vivendo. Eu queria aqui agradecer a presença dos deputados Gastão Vieira, que é presidente da Comissão de Educação e presidente da Comissão Especial que examina o Plano Nacional de Educação para 2011-2020. E o deputado Emiliano José, que também faz parte da Comissão de Educação da Câmara. Só queria esclarecer, se pudesse, Tarcísio, porque senão dá uma conturbação institucional. A presidente da Comissão de Educação, a deputada Fátima Bezerra, é a Comissão de Educação da... É a permanente. É a permanente. O deputado Gastão, que eu já disse aqui, da minha admiração pela condução que ele vem dando, ele é presidente da comissão especial que cuida do plano, onde vai ser decidido o plano de modo terminativo. É só para esclarecer, porque é importante. Muito obrigado pela presença dos senhores, muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.